Ok, gravando. Então vamos lá, gravando. Sejam bem-vindos novamente ao tema, meus amados irmãos e irmãs. Tema esse que inclusive já gerou uma série de vídeos aqui no canal de assuntos sobre esse mesmo tema. Eu posso dizer que o vídeo anterior, em particular, como eu estou respondendo as questões e fazendo daquela forma como sempre faço, de usar experiências que eu vivi, situações que eu passei para responder, posso dizer que está um vídeo carregado de não só de conhecimento ocultista, mas como com um monte de experiências pessoais minhas, para você poder me conhecer, estreitar essa relação. Então não deixem de se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito da gente, de deixar o seu like em todos os vídeos que você vir e gostar do conteúdo, para eu poder acompanhar, de continuar compartilhando com outras pessoas que você sabe que gosta e que tem o perfil para ser desse canal, ou seja, quem é inscrito que estuda de verdade, que bota em prática aquilo que estuda, e de me seguir no Instagram também, né, gente? @TarcisNephilim com PH e M no final, para que a gente possa conversar de forma direta, que você possa participar de uma promoção do canal. Então, partindo dessa premissa, gente, antes de tudo, na descrição vão estar os links dos vídeos anteriores, para você poder acompanhar tudo que vem sendo dito. Nós ainda estamos no segundo ponto de sabedoria, no segundo ponto de conhecimento desse tema, o hexagrama de Aaron, que gerou essas 6 perguntas aí do Aaron, e eu tô agora na segunda parte desse tema, onde eu estou respondendo sobre o porquê, né, relatando fatores que levam os ocultistas, em sua grande maioria, a preferirem usar a válvula, ou seja, a usar suas faculdades cósmicas apenas quando isso for conveniente ou em alguns momentos, do que ficar o tempo todo com elas ativas, né? Então, muita coisa para vocês verem aí na descrição, não perde não. Nessa segunda parte, gente, eu coloco para vocês que, fora aquela questão que nós tratamos no vídeo anterior de ser hostilizado, tem a questão do desgaste e da distorção da realidade. O desgaste, eu nem preciso dizer para vocês que existe um outro tema no canal que fala exatamente sobre isso. Para quem pegar o tema que eu gravei para a irmã Jacinta e para o irmão Dimitri, o vídeo, se não me engano, chama Inconsciência e Desdobramento devido ao aumento da frequência vibratória. Para quem der uma olhada nesse vídeo, vai perceber que lá eu falo muito sobre isso, que são os efeitos colaterais que você ficar com a sua faculdade cósmica ativa o tempo todo podem te gerar de verdade. Então, falando por cima, porque eu também vou deixar os links aí na descrição para vocês poderem acompanhar, são fatores como a dor de cabeça, às vezes acontece, o cansaço mental, né? Bem como esse desgaste cósmico, esse cansaço do corpo cósmico, que é quando a gente percebe que nós não fizemos esforço físico nenhum e estamos em pleno bom estado de saúde e de repente o nosso corpo ainda tem aqueles entraves, aquela sensação de estar com peso, cansado. Bem como a perda temporária de algumas faculdades cósmicas que nós temos. Ainda falei no outro vídeo lá que eu vou deixar aí na descrição, ainda falei que aconteceu comigo também. Às vezes você gasta tanta energia utilizando uma faculdade que quando você quer usar ela de novo, você se percebe incapaz de usar ela temporariamente. Expliquei lá que isso passa. Então,
como já é um material que tem um conteúdo bem difundido, não deixem de conferir aí na descrição para vocês poderem acompanhar. E já falei em outros vídeos também, mas nesse aqui eu vejo uma importância gigantesca em falar, porque é o que eu costumo dizer. Eu gravei o vídeo para o irmão Aaron, mas este vídeo ele serve para qualquer irmão e irmã, ser humano ou híbrido, que faz parte de ordem iniciática ou não, que é religioso, que é de cunho científico, que é curioso, que esteja passando pelas mesmas coisas, se oriente através dessas informações, bem como para quem almeja futuramente ser um parapsicólogo, assim como eu, de poder analisarem no caso de pessoas que procuram vocês. Lembra, gente, aquele mito, aquela história, eu não digo nem mito, porque mito é quando tem uma mentira por trás, né? Mas aquela história que a gente sempre escuta, que alguns grandes ocultistas acabavam ficando meio loucos e perdendo o senso da realidade e fazendo coisas às vezes que ninguém entende. E isso, eu não estou falando, isso eu excluo aí o caso do charlatanismo, o caso da falsidade, não. Estou falando de pessoas que têm faculdades cósmicas despertas e às vezes, devido ao uso frequente delas, perdem o senso da realidade, começam a distorcer a realidade e fazer coisas que ninguém entende, algumas delas até precisando de atendimento, né? Vocês conseguem citar um caso aí, irmão Tarsus, para eu ter uma referência? Eu não gosto muito de dar nomes quando as questões são negativas, porque eu acho pejorativo, né? E esse canal não tem o intuito de ser pejorativo com ninguém. Pelo contrário, eu viso sempre buscar aquilo que é construtivo, aquilo que evolui. Mas só por uma medida de parâmetro e demonstrando todo o meu respeito a esse grande ocultista que deixou muito material para ser estudado, nós temos o caso do Aleister Crowley, tão citado aí por diversos músicos, tão citado por diversos ocultistas, sabe? Que deixou obras como a Clavícula de Salomão, que ele escreveu, que até hoje é uma das mais usadas para quem pratica goécia. Esse ocultista, ele era genial. Esse ocultista, nós percebíamos que ele tinha realmente faculdades cósmicas despertas que faziam com que ele tivesse um acesso a coisas que passavam aquela questão do cotidiano normal de um ser humano ou híbrido comum. Porém, quando a gente vai acompanhando a vida desse ocultista, a gente vê que ela começa de uma forma, aí a vida pessoal dele vai se complicando, vai aparecendo fatores mais difíceis, vão aparecendo fatores mais difíceis de serem entendidos, e que não são coisas que assim, que como eu falei, fazem parte da vida de um ocultista. Sabe, você percebe que ali começaram até coisas como desvio de caráter, má fé, algumas coisas às vezes de conteúdo duvidoso que algumas pessoas botam para pôr em prática e não atingem. E, enfim, então como eu posso dizer, eu não tiro o mérito do Crowley como o grande ocultista que ele foi, mas eu quero que vocês percebam que ele é só mais um de muitos que já existiram anteriores a ele, que o quê? Que devido a estar praticando de forma contínua as suas faculdades, acabaram distorcendo a realidade, acabaram perdendo o senso de realidade e esquecendo de que assim, que eles têm essa vida cósmica e têm a vida na matéria. Acabaram deixando de dar a devida importância para essa questão da vida na matéria, para viverem só o lado cósmico. Entendem? Já falei
para vocês que não é assim que funciona. Se estamos aqui, a nossa evolução depende desse veículo aqui, ó. É a forma como nós nos materializamos no universo, é essa, sobre o nosso momento evolutivo. E é com esse corpo aqui, e é com essa vida que a gente tem, que nós vamos conseguir o quê? Aprender mais sobre o que falta para ser aprendido, para evoluir, e colocar em prática. Então nós temos que cuidar das duas. Entende? Temos que ter condição de estar vivos, com saúde para praticar. Sabe quantos de vocês às vezes não percebem vídeos que eu falo? O quanto é difícil às vezes para mim. Esse vídeo mesmo é uma prova disso. De um autônomo que não escolhe o dia das folgas. Entende? Que não escolhe quando o serviço pode surgir. De repente pode me ligar daqui a pouco. E eu falar, gente, vou ter que parar o vídeo e correr para trabalhar. Entende? Para praticar aquilo que gosta. Sem eu estar estruturado aqui, sem eu garantir que a minha família esteja bem, eu não vou ter essa paz para ter essa prática, não vou ter esse tempo. Entendem, gente? E nós percebemos aí que durante a jornada iniciática muitos se esquecem disso, acabam perdendo o senso da realidade, sabe? E começam a se prejudicar. E detalhe, esse foi um exemplo que eu usei porque ele é o mais recente. Quando se procura os ocultistas, a gente percebe que ele é um dos mais recentes e mais famosos. Mas tem outros casos também. Sabe? Nikola Tesla só foi valorizado agora. Tarsis, qual a importância desse ocultista Nikola Tesla? Na prática, na vida de vocês, ele foi quem deu início aos estudos daquilo que eu mais falo para vocês, que são as ondas vibratórias. Ele foi a pessoa que começou a raciocinar, poxa, se tudo vibra, e essas vibrações levam energias que são captadas por outras e recebem, nós poderíamos criar aparelhos que emitissem essas ondas vibratórias com essas energias, que fossem captadas por outro e vice-versa. Na época, gente, todo mundo falou que esse homem era louco. Na época, gente, muita gente achava ele genial e não tinha como validar o que ele falava, porque ele estava falando necessariamente de coisas que não estamos vendo. E o que aconteceu? Depois que ele morreu, quantas pessoas usam a internet? Quantas pessoas usam televisão, rádio, celular? Nota, gente, que tudo é uma questão de um aparelho que manda uma onda vibratória de algum lugar, que é captada por outro aparelho e permite com que nós façamos isso, para o nosso entretenimento, inclusive. Veja a importância desse homem. E na época, quem acompanha a vida de Nikola Tesla sabe que ele era tão focado em estudar essa parte do cósmico que ele não ligava para a vida pessoal dele. Muitas vezes tinha momentos na vida dele que você olha e não entende, de ele se envolver com o jogo, de ele ficar sem dinheiro nenhum, de ele passar situações difíceis, dificuldade. Sabe? E isso se deve ao quê, gente? Nota que não é um caso tão pesado quanto do Aleister Crowley, mas é para mostrar para vocês o quê? Será que esse homem não ficava desgastado mentalmente? Será que o fato de ele sempre estar trabalhando as faculdades cósmicas dele não deixava ele no ponto de agora eu quero evitar tudo isso aqui, quero fazer totalmente o oposto, quero vir aqui e jogar? Não justifica. Mas será que a mente dele ficava plena? Porque se assim fosse, ele simplesmente levantava o peito e falava, não, ó, vem comigo. Tô desgascado, tô trabalhando muito, mas vou dar conta da minha vida material,
da minha vida aqui no cósmico, vou correr atrás das minhas conquistas. Então, gente, fica a dica novamente do porquê muitos ocultistas não usam as suas faculdades de forma ativa o tempo todo. Esse é um dos receios. E fica a dica também de que esses contos que nós escutamos de ocultistas da Idade Média, que de repente, perfeitamente comum, era uma coisa que estava passível de ser dita. Por isso que eu sempre falo que nós temos muita sorte. Hoje nós temos o material dessas pessoas para estudar e se precaver antes. Já desenvolvemos vários materiais, vários equipamentos. E podemos começar não da onde eles começaram, mas da onde eles pararam. E isso capacita a gente a ser melhor, né? Acredito eu. Então, gente, terceira parte desse segundo ponto de conhecimento, de sabedoria, aonde eu estou destrinchando, inclusive, a segunda ou o número 2 aparecendo várias vezes aí, hein, Haron? Esse hexagrama seu tá bem ocultista mesmo, né? Bem raiz. Que inclusive é da segunda parte da pergunta que o Aaron fez. Esse terceiro ponto, ele diz: a prática do mau caráter e a descrença devido à falha. Essa é uma questão importante, gente. Essa é uma questão importante, tá? Essa aqui prediz o seguinte: que de certa forma, ainda bem que existe a válvula. Ainda bem que ocultistas não mantêm as suas faculdades ativas o tempo todo. Por quê? Porque já falei para vocês, o mal também evolui. Então, infelizmente, nos dias de hoje, ainda existem abusos, crimes e mau uso dessas faculdades cósmicas. Entendem? E isso é um tema muito importante. Porque quando um ocultista pratica essas coisas, sobra para todos. Entendem? Fora o risco que as pessoas sofrem. Então, o que seria um abuso? O uso da hipnose indevido, por exemplo, para de repente conseguir um crédito num banco. Você está aqui conversando com o gerente no olho e de repente sai de lá. O uso da hipnose indevido, por exemplo, para cometer um crime. Você entra em algum estabelecimento, olha para a cara do único atendente que tem ali e fala: bom dia, tudo bem? Tudo. E no meio da conversa, olha nos meus olhos, você está dormindo e pum, e rouba tudo que tem ali. Sabe, entre outras coisas que podem ocorrer. E tudo isso, por quê? Porque ainda tem gente que ou não se deu conta de qual é o custo que isso tem, ou se deu conta do custo que isso tem e não está nem aí. Irmão Tarsis, me põe a par. Eu quero saber quais são os custos. Por que ainda assim tem pessoas que insistem em ser criminosos, praticamente ditos, sem medo nenhum? O que eles não entendem, irmão Tarsis, deveriam entender? Gente, é assim. O próximo plano de existência,
Inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links da palestra que eu dei lá na Sociedade Teosófica, na minha Loja da Liberdade, para que vocês possam saber mais sobre planos de existência, porque lá tem, falando sobre isso inclusive, é o plano de existência etéreo. E tal como eu já falei em outros vídeos aqui do canal, ele é o próximo, ele é para onde nós vamos evoluir, mas ele não é o único que tem para que nós galguemos esse caminho. Existem 9 planos de existência. Desses 9 planos de existência, nós estamos no terceiro. O etéreo, ele é o quarto. Ainda existem 5 planos de existência acima dele, com um padrão vibracional mais altos do que ele mesmo, do que o próprio planetário. E lógico que lá a evolução dos seres que conseguem chegar nesses planos de existência, que tem esse padrão vibratório muito mais alto, imagina, é uma coisa que fica até difícil de imaginar para um ser humano ou híbrido ou ocultista que tem galgado esses degraus comuns e já se depara com um monte de faculdades que são praticamente mágicas. O que acontece, gente, com aquele que pratica o mal? Ele estagna a sua evolução. E por que ele estagna a sua evolução? A maioria das pessoas que praticam o mal, elas se valem de forças que, no caso, abriram mão da sua própria forma evoluída que tinham quando foram criadas, ou seja, que deveriam pertencer a planos de existência com padrão vibratório bem mais alto, para conseguir ter livre-arbítrio, assim como nós, e para conseguir governar aqueles que se manifestam num padrão vibratório mais baixo que o deles. Então eles foram separados numa egrégora ali do planetário. E o castigo deles, vamos dizer assim, é o quê? É saber que eles sempre vão estar ali naquele quarto plano de existência, não vão ter a possibilidade de subir, ou então terão a possibilidade de subir de acordo com regras, enfim, seria necessário um tema só para explicar isto, mas é para vocês entenderem de uma forma concisa. Então o que acontece? Essas pessoas que praticam o mal, às vezes ou se valem da liderança desses seres que pertencem a um plano acima que o nosso, ao planetário, e tem faculdades despertas que são capazes de auxiliar e, como eu falei, por terem um padrão de frequência vibratório mais alto, podem interagir com os mais baixos. E ao fazer isso, gente, o que acontece? Você está servindo a uma dessas forças e se auto-estagnando. Por quê? Essas forças, elas só estão ali nessa egrégora, só estão nessa condição porque elas queriam ter o livre-arbítrio e queriam governar as que tivessem um padrão de frequência vibratório mais baixo que o delas. Então nota, o que elas vão fazer com esse ocultista aqui? Vão tentar mantê-lo nesse plano de existência. Vão tentar auxiliá-los de formas que eles não evoluam, que eles não despertem as faculdades deles e sejam autossuficientes. Por quê? Porque dessa forma,
elas têm o governo, têm o poder sobre eles. Ou então vão tentar manter o governo deles, levando esses ocultistas para a egrégora delas, quando eles evoluírem para o próximo plano. E lá, esse ocultista vai ser um súdito, vai estar que nem eles. Só que nota, gente, isso te estagna. Porque ou você vai ficar preso ao plano de existência material, por quê? Porque se vale da liderança deles e eles não estão deixando você evoluir de forma pessoal para subir, ou quando sobem, ao invés de terem toda aquela jornada bonita lá no planetário, igual nós tivemos aqui no plano de existência material, e adquirir a evolução para ascender para um próximo plano, você vai ficar preso numa egrégora lá, sendo governado por essas forças, influenciando na vida das pessoas que estão nesse plano aqui e não sobe. Não vai para um padrão vibratório mais alto, não vai descobrir as infinidades que a nossa mente nem é capaz de imaginar. Se para muitos desses fenômenos que acontecem aqui no nosso plano já são maravilhosos, imagina o que tem por lá. É disso que essas pessoas se privam. Então, o que acontece? Tem muito... São meus irmãos, por que não? Irmãos mau caráteres, mas não deixam de ser, que dizem assim: beleza, o importante é que eles mandam em mim lá, mas aqui na Terra eu tenho alguns benefícios. E se eu souber jogar toda a reencarnação que eu tiver, eu sempre terei esses benefícios. Então, para mim tá cômodo. Eu sirvo a eles e outras pessoas me servem. Nota que o desvio de caráter aí já é notável. Porque no caso, é um irmão que fala assim: sei o que estou fazendo, sei que estou fazendo errado, quero continuar fazendo. Gente. Tem gente assim. Abro mão, não preciso evoluir. Tem outros que sabem que vão para esse plano. Não tem importância, eu vou ter um governo, é só eu me encaixar com o novo sistema. E tem pessoas que são as piores, que é o quê? É aquela pessoa que nem sabe que isso está acontecendo e vai lá e adere a esses tipos de prática. Ela não sabe que ela vai estagnar, que ela vai ficar ou aqui sendo mantida propositalmente por essas forças aqui no plano de existência dela, ou que ela vai ficar naquela egrégora guardada ali, abrindo mão da capacidade dela de evoluir. Ela só sabe a parte que ela achou legal. Maravilha! Agora eu pratico Goécia, eu convoco demônios e mando neles. O verdadeiro ocultista praticante de Goécia até tem capacidade de subjugar esses daimons da Goécia. Até porque o verdadeiro praticante de ocultismo é uma pessoa que vai aumentar o padrão de frequência vibratória e não vai quebrar o seu ciclo evolutivo, ou seja, evoluindo, ele pode ir para outro plano que está acima do plano etéreo e ser mais forte, ter uma vibração maior do que essas criaturas que abriram mão e ficaram ali. Por isso que ele é capaz de subjugar, porque ele está evoluindo e ele vai ficar mais forte. Quem mandou elas abrir mão e ficarem estagnadas ali? Eu as ultrapassei, sendo que elas receberam o benefício de já vir de fábrica, já terem sido criadas num padrão de frequência vibratória que eu não poderia as alcançar. Elas estagnaram ali, então eu as alcancei. Essa é a lógica das coisas. Mas tem pessoas que não sabem e vão lá e acham que estão, e aí entram numa questão dessa. Gente,
Nota que eu iniciei o vídeo dizendo que ia trabalhar esse terceiro ponto e que ele se referia exatamente a tudo isso que eu falei. E as pessoas que perdem a fé quando as práticas que elas tentam alcançar falham, e por uma questão de um vídeo mais limpo não deu tempo de eu chegar nesse ponto dessas pessoas que perdem a fé. Então, não deixem de se inscrever no canal se você não é inscrito, de deixar o seu like para mim, se esse material está te ajudando, se está sendo válido para você, se você vai pôr em prática, se tem coisas que você ainda não conhecia, de continuar compartilhando o meu vídeo e me ajudar a encontrar os melhores, e de me seguir no Instagram, @TarcysNefilin, com PH e M. E eu volto já com o próximo vídeo falando dessa questão dessas pessoas que falham nos procedimentos e acabam perdendo a fé por causa dessa falha e por que isso acontece. Maravilha? Até lá, namastê, e não perde o próximo vídeo não.